Você sabe o que significa ser bissexual? Embora muita gente saiba o básico sobre isso, ainda existe muito preconceito e desconhecimento a respeito dessa orientação sexual. Isso contribui para que pessoas com essa orientação vivam diferentes formas de discriminação, violência e prejuízos na saúde mental. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda da amiga e psicóloga Ingrid Filigretti, quero explicar o que é a bissexualidade, quais são alguns dos mitos mais comuns sobre ela e por que eles não fazem sentido quando analisamos as evidências disponíveis. Se você gosta quando a gente aborda esse tipo de assunto aqui, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. No nosso vídeo sobre sexualidade, explicamos que a orientação sexual descreve por qual gênero ou sexo sentimos mais atração e temos interesse sexual ou afetivo ao longo das nossas vidas. Também explicamos que ela varia dentro de um contínuo, sendo que entre a orientação heterossexual e a homossexual existem diferentes níveis intermediários de bissexualidade que alguém pode vivenciar. Pessoas que exibem a bissexualidade podem sentir interesse sexual ou romântico por mais de um gênero ou sexo. Muitas delas têm uma preferência por um certo gênero, embora essa preferência possa se modificar com o tempo. Isso não significa que a orientação sexual da pessoa mudou ou que ela deixou de ser bissexual, mas sim que a orientação pode ser algo menos fixo e rígido para algumas pessoas. Existem alguns mitos muito comuns sobre a bissexualidade e agora eu vou descrever alguns deles, além de explicar o porquê eles não fazem sentido. Mito número 1. A bissexualidade é só uma fase. Muitos acreditam que ela não passa de uma moda ou um período de experimentação, não sendo levada a sério e compreendida como uma orientação sexual de longo prazo, só que ela é uma expressão genuína da sexualidade como qualquer outra. A bissexualidade foi observada e descrita diversas vezes por pessoas de diferentes partes do mundo e ao longo da história da humanidade. Então não faz sentido dizer que ela é só uma moda atual. Alguns dados sugerem também que ela não é apenas uma fase. Em um estudo, por exemplo, mulheres bissexuais foram acompanhadas ao longo de 10 anos e constatou-se que 92% delas continuavam se identificando como bissexuais ao final do estudo. Essa é uma dentre outras evidências de que a bissexualidade pode se manter estável ao longo de vários anos. Alguém pode se identificar a princípio com uma orientação sexual, como a heterossexual, mas depois se identificar com outra. Geralmente, isso decorre de um processo natural de autodescoberta, e não da bissexualidade. Mito número 2. Todo mundo é bissexual ou todo mundo é um pouco bissexual? O primeiro problema com esse mito é que nas pesquisas conduzidas até hoje, a maioria das pessoas se identificam como heterossexuais e não como bissexuais, o que contradiz diretamente essa ideia. Outro problema é que dizer que todo mundo é bissexual acaba invalidando a legitimidade de outras experiências de atração, como a homo, a heterossexual ou a assexualidade, por exemplo. Seres humanos apresentam todas essas possibilidades e outras, sendo a bissexualidade apenas uma delas. Muitas pessoas podem sentir interesse por um gênero diferente daquele que estavam acostumadas a sentir, mas isso não ocorre necessariamente com todo mundo. Além disso, para a maioria das pessoas, esse tipo de sentimento não mudará obrigatoriamente a sexualidade delas de forma radical. Uma das bases desse mito é a confusão bem comum entre atração sexual e comportamento sexual. A atração sexual, diferente do comportamento sexual, é um fenômeno individual e subjetivo, então só a própria pessoa é capaz de dizer qual orientação melhor descreve seus sentimentos. Mito número 3. Toda mulher é bissexual. Esse mito também invalida a diversidade sexual como o anterior, só que se focando nas mulheres. Existe mesmo uma maior prevalência de mulheres que se autodeclaram bissexuais, mas esse assunto se complica quando analisamos os homens. Como explicamos em outro vídeo, existe uma forte pressão para que eles atendam a certas expectativas culturais, como a de que homens de verdade precisam ser heterossexuais. Por isso, pode ser mais difícil para um homem se declarar bissexual. Esse mito de que toda mulher é bissexual costuma ser especialmente difundido em contextos nos quais as relações afetivas e sexuais entre duas mulheres são reduzidas a uma espécie de fetiche a ser apreciado pelos outros.
Nesse tipo de contexto, as relações afetivas e sexuais entre mulheres são entendidas mais como um tipo de conteúdo erótico a ser observado por outros do que como expressões genuínas da sexualidade de dois seres humanos. Mito número 4. Bissexuais são indecisos. Pessoas com essa orientação são vistas por muitos como alguém que não consegue se decidir entre ser hétero ou homossexual. Na verdade, a bissexualidade é uma orientação genuína por si só e é diferente das outras. Esse mito parte do pressuposto de que a orientação sexual é algo que alguém decide ou escolhe. Você se lembra do dia no qual parou, pensou e aí tomou uma decisão final a respeito de qual seria a sua orientação sexual? Não, né? Pois é, a verdade é que não escolhemos sentir atração por um tipo de gênero ou outro. Você sente essa atração de forma espontânea por outras pessoas e então a expressa de alguma forma ou não. O que geralmente acontece com uma pessoa bissexual é que essa atração espontânea não se restringe a alguém do gênero oposto ou do mesmo gênero que ela. Ela pode se interessar por pessoas sem que o gênero delas seja o fator mais decisivo para determinar isso. Mito número 5. Bissexuais são promíscuos. Por sentirem atração por uma variedade maior de gêneros, alguns acreditam que bissexuais têm a necessidade de se envolverem sexualmente com várias pessoas. Na verdade, não há nenhum indício de que bissexuais façam mais sexo, tenham mais parceiros sexuais ou desenvolvam mais relacionamentos do que pessoas de outras orientações. Outro mito relacionado a esse é o de que bissexuais são mais infiéis ou que eles eventualmente trocam seus parceiros por alguém do outro gênero, como se precisassem estar sempre variando o gênero desses parceiros. Tudo indica que bissexuais não são mais propensos à infidelidade do que a maioria das pessoas e se engajam frequentemente em relacionamentos monogâmicos. Em uma pesquisa, por exemplo, 89% dos entrevistados bissexuais possuíam um relacionamento monogâmico. Mito número 6. Bissexuais sentem o mesmo nível de atração por homens e mulheres. A bissexualidade varia dentro de um contínuo, sendo que algumas pessoas podem apresentar uma preferência maior por algum gênero ou não. Essa preferência pode oscilar ao longo do tempo, do contexto e dos acontecimentos mais recentes na vida da pessoa. Ou seja, uma pessoa não precisa gostar igualmente de todos os gêneros para ser bissexual. Algumas pessoas acreditam que a bissexualidade não é alvo de discriminação no mesmo nível que o resto da comunidade LGBTQIA+. O fato é que bissexuais são frequentemente alvos de discriminação e ela pode trazer diferentes prejuízos para elas. A bissexualidade é muitas vezes comparada com as outras orientações, em vez de ser analisada por si só como uma orientação válida e sujeita às suas próprias particularidades. Toda orientação tem as suas particularidades, e ignorar isso pode nos levar a uma análise pouco útil ou injusta. Para que bissexuais possam viver a própria sexualidade de uma forma mais saudável na sociedade, é importante reconhecer e combater tanto os mitos sobre a bissexualidade quanto a opressão pela qual muitas pessoas com essa orientação sofrem. Para alguns, é até difícil conceber a ideia de que alguém possa ter uma sexualidade tão diferente da deles ou da maioria das pessoas. O fato é que, diferente do que muitos pensam, a sexualidade humana está longe de ser algo tão fixo, rígido e estável para todo mundo. Se esse tipo de assunto te interessa, então não deixe de conferir o meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Dentre os vários assuntos que eu abordo no livro, um deles é a sexualidade humana e outros são os relacionamentos que desenvolvemos com as pessoas. Eu fiz esse livro pensando especialmente nas pessoas que nunca estudaram psicologia antes, para que mais delas possam descobrir como essa área pode contribuir para suas vidas. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma enorme motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora também é possível fazer uma doação direta para o canal através de um Pix, e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje descrevemos o que é a bissexualidade e quais são alguns dos mitos mais comuns sobre ela, tais como os de que ela é uma fase, é universal, é apresentada por todas as mulheres ou reflete uma indecisão. Também falamos sobre a invalidação pelos outros que muitas vezes ocorre com essa orientação
e sobre como é importante combater o preconceito contra ela. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo que complementa super bem o de hoje é o que a gente fez sobre a sexualidade.